Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E hoje a gente vai abordar como que um profissional de saúde, da saúde, sai daquela área puramente técnica e vai empreender, de que forma que isso pode acontecer e ele ter muito sucesso? Pois é, então hoje eu tô com um case aqui que eu vou mostrar para vocês vão conhecer uma baita profissional, uma super profissional que tem muito sucesso onde ela empreende e vocês vão conhecer toda a história dela. Mas antes de eu apresentar ela para vocês, eu quero lembrar de algumas informações importantes que eu quero que vocês relembrem e também façam aquilo que eu tô pedindo para vocês, porque afinal de contas não vai doer nada, vai ser bem rápido e vai nos ajudar muito. Primeira coisa, tu já está inscrito no nosso canal do YouTube, @981, tudo por extenso, juntinho, com as letras ali, não tem numeral. Tu vai lá, tu te inscreve, tu recebe os melhores conteúdos. Além disso, tu pode também nos dar 5 estrelinhas lá no Spotify. Lá no Spotify, para tu nos achar, é bem fácil. 981cast, Negócios em Saúde. Vai lá, assiste um episódio, escuta um episódio e depois nos deixa 5 estrelinhas. Essa tua avaliação, ela vai nos ajudar muito, vai ajudar com que o nosso conteúdo, ele cada vez mais seja visto por outras pessoas e chegue em quem realmente precisa conhecer esse nosso conteúdo aí. E lembrando, o 981cast aqui a gente fala sobre 3 grandes assuntos. A gente fala sobre a experiência do paciente, sobre gestão de clínicas e consultórios e sobre o marketing na área da saúde. Os nossos episódios, eles são quinzenais, eles saem sempre nas quintas ao meio-dia. E as nossas redes sociais, por lá vocês vão encontrar sempre os melhores episódios, as melhores partes, os melhores cortes dos nossos episódios. Então, chegou o momento de eu apresentar essa convidada especialíssima hoje aqui para vocês, que eu tô muito feliz em recebê-la, Mirela Marcê, seja muito bem-vinda. Mirela, se apresenta aí para nós, então. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, Ingrid. Eu queria dizer que eu sou muito toda feliz minha de viver esse momento junto contigo. Eu também, estou muito feliz de te receber aqui, muito feliz de conversar contigo e de te apresentar aí para o pessoal conhecer a tua história e saber tudo que já aconteceu aí na tua vida e principalmente olhar o momento que tu tá hoje e ver o quanto essa caminhada, esse olhar para o empreendedorismo na área da saúde é importante, né? Apesar de todos os desafios, apesar de tudo que a gente vivencia aí, o quanto ele com certeza tem muito, o que a gente tem muito que aprender, mas a gente tem muito também o que levar de benefícios aí nesse empreender da área da saúde, né? Então, quero que tu se apresente. Quem é a Mirela para o pessoal, para os nossos espectadores? Então, eu sou fonoaudióloga, empresária, proprietária da Sonora Soluções Auditivas e mãe do Pedro. Olha ela! Proprietária da Sonora Soluções Auditivas, é uma empresa que já existe há quantos anos, Mi? Estamos há 4 anos e quase 4 anos, 3 anos e 11 meses. Quase de aniversário, então, né? O aniversário tá quase aí. 3 semanas. Eu quero que tu, pra gente começar nossa conversa, o nosso papo de hoje, quero que tu conte pra nós um pouquinho de como foi esse teu início, mas principalmente o que te levou a abrir uma clínica? Sair só de, né, uma fonoaudióloga, de atendimentos clínicos ali, exames e tudo mais, e a levar o teu pensamento no sentido de, não, eu quero mais, eu quero empreender. Por que tu quis ter o teu próprio negócio? O que te levou a isso? Então, eu já conseguia atender um número X de pacientes, né, eu atendia em cidades diferentes de Vale do Rio Pardo. Isso tu atendia em clínicas externas, assim? Em clínicas externas. Tá. Eu alugava salas e atendia os pacientes com horário marcado, né, enfim. E os desafios eram diários, né, assim, desde que quando eu comecei eu não tinha carro. Eu ia de ônibus com todos os meus equipamentos para várias... E quem não sabe, quem não entende nada de fono, como é que eram os equipamentos? Tipo, que tamanho eram os equipamentos? Maletas grandes, né, volumosas, pesadas. E aí eu tinha que fazer trajetos a pé, muitas vezes, mais o ônibus, e chegar e montar todos os equipamentos, depois desmontar. Então isso foi bem desafiador, assim, não que hoje não tem outros desafios, mas esses iniciais, assim... Aqueles perrengues, né? Perrengues, sim, com certeza, mas eu sempre com muita fé, assim, e acreditando muito nos meus objetivos, né, que era levar o melhor atendimento para aquelas pessoas, fazer diferença na vida delas, né? Com certeza. Que esse sempre foi o meu desejo.
E aí me deu aquele start, assim, não, em primeiro lugar, eu preciso de um espaço meu, né? Que os meus pacientes sejam atendidos por uma pessoa treinada por mim. E não por, né, lugares que não eram ótimos, mas eu queria ter a minha cara, né? As coisas serem do teu jeito. Isso, que as coisas fossem do meu jeito, que meu paciente tivesse uma experiência muito maior do que só lá dentro da minha sala, né? Com a minha visão. Então, eu tive muito esse olhar, assim. Então, isso foi uma das coisas que me levou, né, a abrir o meu próprio teu próprio negócio. Tá. E o que tu percebe, assim, como esses principais desafios? Tá, abri, escolhi a sala, beleza. E agora, né? Tu teve algum apoio que te ajudou, assim, nessa orientação? Ou como que tu estudava? Tu fez algum curso? Tu fez alguma... Da onde veio, né? Porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Tá tudo na nossa mão. Mas, muitas vezes, é aquela coisa. A gente tem níveis de conhecimento, né? É aquilo. Eu sei que eu não sei, por exemplo, falar russo. Eu sei que eu não sei. Aquilo que eu sei, eu sei sobre comunicação, eu sei sobre relações públicas, eu sei porque eu sou formada nisso, eu estudo, então eu tenho a consciência. Assim como eu tenho consciência de que eu não sei tais coisas. Mas o ponto é, e aquilo que eu não sei que eu não sei? E para mim, quando eu entendi sobre essas fases da aprendizagem, e quando eu entendi que aquilo que eu não sei, que pode mudar o jogo da minha vida, mudar o jogo do meu negócio, explodiu a minha mente, né? Então, o quanto a gente precisa, de fato, olhar para essas coisas que muitas vezes a gente nem imagina, que a gente não sabe, mas a gente vive naquele mundo, às vezes, o nosso ego é tão grande que, meu Deus, eu já sei tudo e tá tudo certo, é isso aqui. Eu vejo que tem muito isso no profissional da saúde, de uma maneira mais generalizada falando, tá? Então, o profissional acha, mas eu estudei bastante na minha área, porque vocês precisam estudar muito. O profissional da saúde, ele é obrigado a estudar muito a parte técnica, né? Tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o fonoaudiólogo, tem que estudar muito, porque é a vida de uma pessoa, é a voz de uma pessoa, é a fala, é a audição de uma pessoa que vocês estão lidando ali, né? Então, não é simples e puramente isso. E quando a gente entra num negócio, a gente entende que é um mundo à parte que tu tá adentrando agora e que precisa ser visto, que precisa ser olhado, e aí tu tem as informações, tu não tem. E a minha pergunta pra ti é justamente essa. Qual foi o teu auxílio? Como que tu entendeu o que tinha que fazer nesse negócio? Porque são várias coisas. Tu precisa arrumar o espaço, tu precisa fazer o teu marketing, tu precisa olhar para N papéis, né? O financeiro do teu negócio, a gestão do teu negócio, a tua equipe. Como que foi, assim? Tu foi orientada? Tu foi pelo teu feeling? Tu foi estudando? Como foi esse início? Então, na nossa formação, né, de fonoaudiologia, a gente não aprende nada disso. Exato, né? Esse é o grande ponto. A gestão não faz parte, né, a gente não tem nenhuma cadeira sobre isso, exato, não faz parte do nosso currículo. Então, esse, com certeza, foi o maior desafio, assim, a gente conseguir ter esse olhar, né, mais estratégico de que é um negócio, né. A gente trabalha com a área da saúde, com certeza, né, a Sonora é uma empresa extremamente humana, e, enfim... Mas esse olhar estratégico eu tive que mudar um pouco, sim, da minha mentalidade, tive que estudar muito sobre o assunto. Eu estou investindo também em consultorias para me desenvolver cada vez mais, né? Porque é um eterno aprendizado. Mas esse olhar, assim, para esses pontos, com certeza isso não vem da faculdade, né? Não vem da faculdade, é um grande desafio, né? Exatamente, e assim como não vem da faculdade de fonoaudiologia, até hoje ainda não vem da faculdade de medicina, de enfermagem, não vem. Se vê iniciativas muito pontuais, mas não é uma coisa assim que, agora é regra, tem que estar em todos os currículos, e a gente tem que falar sobre empreendedorismo, a gente tem que falar sobre gestão. Não é. Só que muita gente ainda não percebe isso, né? E vai pro mercado aí de trabalho, seja a especialidade que for, a área que for dentro da área da saúde, e não entende que vai precisar, sim, se educar na área do empreendedorismo também. Não apenas na sua faculdade de formação, de origem, né? Tu vai ter que olhar para isso. Porque se tu não olhar, tu vai ser só mais um e tu vai ser logo descartado, né? Exatamente, com certeza. E é uma coisa que eu vejo que tu sempre... estuda muito sobre isso.
Mas o que acontece? Teve esse momento de entrada, teve esse momento da chegada da Sonora, teve N coisas que tu fez. Tu fala sempre a gente, quando tu fala a gente, tu tá dizendo tu e quem? Eu e a minha equipe, porque eu não sou sozinha, não sou nada, né? Vamos falar sobre isso. Tem muitas pessoas por trás, né? A Sonora não é feita só de uma pessoa, né? A Sonora é feita de muitas e muitas mulheres, né? Mulheres maravilhosas. É verdade, sou suspeita pra falar, mas eu também concordo, viu? Quando que foi, assim, que tu percebeu um momento de virada, de que tu percebeu que, pô, não é só alugar uma sala, fazer um nome, uma marca e colocar a gente pra trabalhar? Quando que tu percebeu que era além disso, que tu tinha que estudar sobre gestão, que tu tinha que se desenvolver? Teve algum momento, assim, que tu percebeu que foi a virada de chave? Quando a gente abriu a Sonora, né, eu tava muito focada em estabelecer muito a cultura da Sonora. Que, né, a Sonora tivesse uma cultura muito forte de acolhimento, de casa cheia. Depois eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas... então, eu estava muito preocupada em atender muito bem aqueles pacientes. Nesse momento, era tu que fazia os atendimentos? Eu que fazia todos os atendimentos. Aí eu tinha... E tenho uma secretária maravilhosa, Marli Chimunek. Então, eu estava muito focada nessa parte e também na parte administrativa, né? Que também, em paralelo, a gente não escapa disso. Mas eu comecei a ter esse olhar, assim, mais de gestora, estratégico, na contratação da nossa primeira fonoaudióloga. Por quê? Camila Vaz. Porque nesse momento eu consegui perceber. Agora eu consigo impactar muito mais pessoas. Porque eu ainda atendia, né? Então, eu ainda atendia e ela atendia em paralelo. E aí eu pensei, não, agora eu consegui ter mais tempo também, né? Pra ter esse olhar mais estratégico do negócio. E aí a gente só foi crescendo. Foi crescendo e assim a base é muito forte, sabe? A gente tem muito esse olhar para o paciente, esse cuidado com eles. Então eles sentem isso, né? E eles percebem isso. Então esse cuidado que a gente não pode deixar nunca se perder. Tanto que uma das consultorias que eu tô fazendo, a gente, né, tá traçando planos, né, estratégias para o negócio, mas eu sempre falo assim, o ponto de, assim, o que vai definir, agora a gente vai expandir mais, não. O ponto-chave vai ser sempre manter esse tipo de atendimento. Manter a essência de vocês. A nossa essência. Isso é muito legal. Isso a gente nunca vai deixar se perder, sabe? Então, nunca deve, né, deixar. Exatamente. Eu acho que tu falou de duas coisas bem importantes agora. Primeiro, quando tu diz assim, não, quando eu contratei essa fono, eu vi que, poxa, eu poderia deixar de atender só aqueles meus pacientes ali e aumentar muito, né? Tu deixou nesse momento de vender a tua hora só, né? Porque a gente sempre fala, o profissional da saúde, ele é muito fadado a isso, ó. Ele vende as suas horas, mas ele não entende que isso tem um limite. Naquele momento ali, tu tinha talvez chegado no teu limite de atendimentos, de pessoas que tu poderia, de pacientes, enfim. E aí tu percebeu, poxa, se eu tiver uma equipe aqui comigo, se eu estiver trabalhando isso de uma forma legal, organizada, eu posso potencializar isso ainda mais. E daí, com certeza, isso deve ter sido uma grande virada na tua mente, né? Porque, ok, temos essa situação agora. O que eu preciso fazer com isso que está aqui posto, né? Mas, além de tudo, tu me fala também da cultura. Eu sempre quis muito forte isso, essa cultura de acolhimento, esse jeito, esse olhar empático para as pessoas. Primeiro, tu foi lá e trouxe esse teu jeito, imprimiu esse teu jeito de ser na cultura. Só que para isso tem que ser muito solidificado, né? Isso tem que ser batido muito, tem que ser repetido inúmeras vezes, tem que ser feito diversos rituais, porque cultura é isso, é tu fomentar esses rituais. Só que para a gente poder olhar para essa cultura, a gente precisa primeiro ter uma consciência disso. Então, com certeza, tu não trouxe isso de graça. Essa bagagem, ela vem de muito tempo, né? Ela não é assim, uma coisa que chegou agora. Porque senão tu não teria esse pensamento, essa consciência de que, poxa, eu preciso realmente imprimir esse jeito aqui de ser, porque isso é um diferencial.
E com certeza eu falo mais uma vez, porque a gente conhece um pouco mais aqui o jeito de ser da Sonora, da empresa que tu és proprietária, então, e de fato isso existe lá dentro, essa cultura, as pessoas quando estão lá dentro, elas são acolhidas, elas se sentem bem, não é aquele papinho de balela, de sentido de só para fazer o seu marketing ou para querer se vender de uma forma positiva, não. Isso realmente acontece lá, acontece na prática. Só que para isso acontecer, a base tem que ser muito forte, muito sólida. Me dá alguns exemplos, assim, de coisas que vocês fazem lá que tu vê que isso se traduz nesse acolhimento. Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu sempre falo, né, para o nosso time é receber com um sorriso. Né? Receber as pessoas com um sorriso, a gente ter esse olhar, assim, muito empático com eles. Saber que por trás daquela pessoa sempre tem uma família com muitas expectativas de que ela volte a ouvir, de que ela possa fazer parte da vida e da família dela de novo, né? Esse olhar muito empático. Então a Sonora é assim, é uma casa cheia, né? E essa cultura vem muito do que eu penso, do que eu sou, na verdade, né? Eu sou da tua essência. Muito da minha essência, exato. E eu consegui perceber isso foi quando a gente foi desenhar a marca da Sonora, que a gente contratou uma equipe, né, de publicitários, e aí daí eu comecei a falar como que eu gostaria de atender os meus pacientes, né, enfim, e aí eles depois me apresentaram, daí a Sonora até é o símbolo, né, não sei se tu sabe até, Ingrid, que ele é um coração também, né. Olha! Se tu desmembrar ele, tu vai ver ali que ele é um coração. E que tá tudo interligado ali, né? Tudo interligado. Então, a nossa cultura, assim, é muito baseada nisso, né? No acolhimento, em receber com um sorriso, com um abraço. As pessoas... A gente tem todo um ambiente todo pensado para que as pessoas se sintam em casa lá dentro. Tipo, e não em uma clínica. Dá um exemplo para nós. Um exemplo é a nossa mesa de atendimentos. O primeiro atendimento que tu vai receber na Sonora é uma mesa redonda. E como que é geralmente em outros lugares? É um balcão que separa, né? Que separa e te divide, né, do profissional que tá ali te atendendo. Ali na Sonora, não. A gente tem essa mesa redonda aqui para as pessoas sentarem junto, né, com os profissionais que estão atendendo ela, para se sentirem em casa e saberem que elas são iguais a todos os outros que estão ali, né? Isso é muito legal, isso realmente se traduz, né? Daí tu consegue enxergar. Exatamente. E são nesses pequenos detalhes, né, Mirella? É o detalhe. Não é aquela coisa assim, nossa. Não, é no detalhe. É no detalhinho, como diz o Joel J. Então, assim, vai lá, pega no detalhinho as coisas. O que tu tá fazendo aqui no teu dia a dia que tu precisa melhorar? Então, e é sobre isso. É sobre esse sorriso no rosto, é sobre esse acolhimento, sobre esse jeito de tratar cada ser humano como um ser humano. Exatamente, exatamente. Uma das coisas que eu falo também pras gurias, eu pergunto assim, como tu vai me receber se eu for na tua casa? Tu vai abrir a porta, tu vai me dar um abraço, tu vai me oferecer um café, tu vai me convidar para sentar, tu vai me tratar bem? Então, esse olhar, assim, a gente receber como se a gente fosse receber essas pessoas na nossa casa. Como tu receberia? De que forma que tu faria isso, né? De que forma tu faria isso? E esse, com certeza, eu vejo que é um grande diferencial, né? Sim. E ele se traduz nessas pequenas ações. Numa mesa, num jeito de sentar ali diferente, num sorriso no rosto, num cafezinho, num momento que tu vai confraternizar com essas pessoas, num abraço afetuoso, né? E a gente sabe que o público de vocês geralmente é um público mais idoso, né? Mais de 55 anos ali. E é um público que exige isso, muitas vezes, e que é muito carente, né, Mirella? A gente tem que entender isso. E qual é o principal desafio que eu vejo nos negócios hoje, assim, que muita gente não olha para isso? É o definir exatamente quem é o teu público, saber para quem tu tá atendendo, saber para quem que tu existe. Porque o que é mais comum de a gente ver é o profissional da saúde chegar, abrir um negócio ou começar a atender numa clínica, enfim, e dizer, não, mas eu posso atender todo mundo. Hoje o meu público é de 0 a 90 anos. E aí, quando a gente olha para esse todo, assim, a gente vê, não é bem assim, tu tem que ter um direcionamento, porque quem atende todo mundo não atende ninguém. Tu acaba não virando referência. Então, tu tem que ter um olhar direcionador. Quem é hoje
o teu público, quem que tu quer atender, quem são as tuas prioridades, para tu te comunicar conforme ele exige. Porque, na verdade, o grande desafio também é sair do teu olhar, do olhar do teu próprio umbigo e entender que é sobre o outro, não sobre ti. Não é sobre o teu gosto, é sobre o gosto do teu cliente. Num negócio, a gente tem que olhar para isso. De nada adianta a gente ficar pensando, não, mas porque eu gosto do rosa, porque eu gosto desse verde, porque é assim, e o teu cliente? O teu cliente quando que o teu cliente vai ter a priorização? E eu vejo que isso é sempre prioridade no negócio da Sonora e é algo que tu traduziu sempre muito isso. Então, só que para isso tem um grande desafio, que é o desafio da gestão de equipe, né? Para tu imprimir essa cultura forte, tu precisa ter uma equipe muito bem conduzida, uma equipe muito bem alinhada, e tu tem que fazer a gestão dessa equipe, né? Então aqui entra a importância do treinar bem, antes do contratar, né? E como que tu enxerga isso? Como é que foi para ti esse desafio de sair de uma fono que atendia lá em clínicas para agora ter que ser gestora? Pô, o que passa na tua cabeça? Como foi essa mudança assim de mentalidade? Sim, com certeza. Isso foi assim um grande desafio, né? Porque uma das coisas que eu também me travava um pouco de expandir, de ter um negócio, era de acreditar que eu ia conseguir implementar essa cultura em um time, né? Em outras pessoas. E eu não entendi. Tu acreditava que ia fazer isso? Não, eu tinha medo disso não acontecer. Tá. De não conseguir ter pessoas alinhadas com a cultura, né? Do negócio, enfim. Mas realmente, como tu falou, é desde a contratação. Né? A gente tem que ter muito esse olhar na contratação, ver se os valores daquela pessoa estão alinhados com os valores da empresa. Porque se a gente não tiver, aquela pessoa não tiver os mesmos valores que a empresa tem, não vai dar certo. Que é muito, hoje em dia, não é só hoje em dia, né? Isso acontece há muito tempo, quando as pessoas colocam um anúncio de uma vaga, quando elas estão buscando alguém e não tem uma ajuda especializada nisso, digamos, né? O que elas fazem? Elas colocam lá um anúncio, preciso de uma secretária que tenha experiência, que saiba um bom português, e isso. As pessoas se preocupam basicamente com essa parte técnica, né? E aí, isso que tu falaste, essa questão dos valores, elas entram muito na parte comportamental, né? Existe muito aquela máxima, né? Contrate, as pessoas contratam agora me fugiu, contratam pelo currículo ali e demitem pela parte comportamental os colaboradores, né? Eu acho que esse é um ponto muito forte, um ponto-chave para tu ser mais assertivo na contratação, né? E como, na prática, como que tu enxerga isso? Como que acontece isso lá na tua empresa? Então, eu sempre parto do princípio dos valores. Se não tiver aqueles valores, a gente certamente não vai fazer parte, né, do nosso time. E a gente, então, essa parte de fortalecer a cultura é repetir, né? Repetição, 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 falar. E não adianta a gente ter também isso só num mural lá escrito. Que lindo, né? Nossos principais valores, um quadrinho, né? O acolhimento, se eu não tratar o meu colaborador assim, né? Exatamente, ser o exemplo. Eu tenho que ser o exemplo, tanto com os meus clientes, como o tratamento com eles, né? Eu sou extremamente acolhedora com o meu time, tenho muita empatia, realmente me importo com a vida delas, né? Realmente me importo com quem elas são de verdade, né? Por exemplo, a Camila, né, que é mãe, então ter muito esse olhar empático, né? A Camila já faz parte do nosso time antes de eu ser mãe, né? E depois, então, eu já tinha um olhar muito empático, né, para ela, mas hoje eu tenho muito mais, né? Hoje que eu também sou Quando mãe. A gente passa pela situação, a gente vê muito mais, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho muito esse olhar, né? Então, elas mesmas falam que elas conseguem transmitir isso para o nosso cliente, porque isso não está só num quadro, né? Perfeito. Isso elas vivem no dia a dia delas, né? Elas são tratadas, né, com muito acolhimento lá dentro. E tu sabe que a gente vê muito isso, né? Isso aí é ter coerência, né, Mirella? É ter coerência do teu discurso e da prática, daquilo que tu faz realmente no teu dia a dia, para aquilo que tu
para aquilo que tu quer que o teu colaborador ele siga. E eu vejo muito por aí ter essa incoerência, no sentido de o profissional ele não perceber que muitas vezes aquilo que ele tá, a forma como ele tá agindo, a pessoa que tá do lado dele trabalhando com ele, da equipe dele, tá percebendo isso. O jeito como ele trata alguém, ou o jeito que ele trata até ele mesmo, né, no caso do sentido do colaborador e tal. E quando não tem o exemplo, quando é só uma comunicação daqui a pouco mais ríspida, um jeito mais agressivo de ser, uma forma só de, não, tô te mandando fazer isso, algo muito nessa linha, e não tem esse jeito acolhedor, como que tu quer que o teu colaborador trate bem o teu paciente? Mas ele trata educado e tal. Será? Tu já olhou? Tu já percebeu? Tu já analisou isso? Então, tem N gaps que tem que serem olhados, né? Mas o principal ponto é, tu tem que ser exatamente aquilo que tu quer que o outro seja. Muito melhor, porque a gente está sendo cobrado, nós como gestores de negócio, a gente está sendo cobrado, a pressão, ela come todos os dias, muitas vezes dá vontade só de deitar em posição fetal, né, e chorar. Sim, muitas. Não são poucas, Não são poucas vezes que não dá vontade de desistir também, mas daí a gente descansa um pouquinho e vai lá no outro dia à tarde de novo. Tem muitos desafios e a gente tem que manter a linha, e essa coerência ela tem que existir sempre, apesar de todos esses perrengues, ela tem que existir, mas aí vai muito do nosso desenvolvimento como pessoa, né? Com certeza. Nada disso aconteceria, a tua equipe não estaria redonda ou rendendo, tendo uma alta performance, se tu como pessoa não estivesse se desenvolvendo. Sim, com certeza. Isso foi, como líder. Também foi uma grande virada de chave, assim, desde que eu comecei a fazer uma consultoria com minha amiga Bruna Salazar. Foi uma grande virada de chave, assim, tanto minha, que daí é o exemplo, né? Como o time todo, né? Todo mundo, né? Todo o time começou a ter uma visão muito mais estratégica do negócio. A gente dividiu muito melhor as funções, a gente conseguiu otimizar muito mais o nosso tempo, né? Então isso foi, com certeza, acelerou muito o negócio, né? A gente está tendo um crescimento muito grande. Mas sempre com esse apoio, né? Sempre olhando para isso. Mas, acima de tudo, querendo se desenvolver como CPF, para depois desenvolver o CNPJ. Sim, né? Sim. Não existe um crescimento de CNPJ sem a base do CPF estar forte. Não existe. Não. E com certeza o teu negócio não estaria onde ele está hoje se tu não tivesse se desenvolvendo constantemente como pessoa. E isso vale para todos. Mas o que eu enxergo muito ainda é essa falta de olhar, de fato, para isso. De olhar para o seu autoconhecimento. Isso é uma coisa que a gente fala muito, eu já falei isso em vários episódios, a importância de tu saber quem tu é, de tu entender os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, para entender que daqui a pouco uma parte ali do negócio tu não é boa, então tu vai precisar de ajuda, daí tu vai ter uma consultoria, daí tu vai ter um apoio, vai terceirizar alguma coisa, mas entender isso é o primeiro passo, porque daqui a pouco, se tu não te conhece, tu não sabe que lugar que tu tá, em que momento tu tá, como que tu vai querer olhar pra fora se tu ainda nem olhou pra dentro? Como que foi, inclusive, esse teu processo de autoconhecimento? Como que ele ainda é? Porque a gente tá em constante processo, né? A evolução é constante, né? E eterna. Mas sim, essa parte desse autoconhecimento também está sendo muito importante. Essa consultoria que eu estou fazendo com a Luciana Mons, assistam também. Também é um outro episódio. Outro episódio, maravilhosa. E essa parte de autoconhecimento, então eu consegui saber quais são os meus pontos fortes, o que eu vou desenvolver mais, e quais são meus pontos fracos, que eu preciso também ter um olhar para isso, com certeza, mas que eles não me atrapalhem, né? Exatamente. Então, mas desenvolver esses pontos fortes. E a gente fez, assim, um mapeamento também da equipe, do perfil comportamental das meninas, pra gente observar quais são os pontos fortes delas, pra gente conseguir desenvolver ainda mais elas. Que legal. Né? Então, a gente ter esse autoconhecimento da parte delas também. Pra incentivar isso nelas, né? Incentivar isso nelas, exatamente. E para que eu, como gestora, consiga ser mais assertiva, né, na liderança, na condução da equipe, exato. Mas olha só, olha quanta coisa interessante e importante tu tá nos trazendo, né? Que hoje vocês estão num patamar, vocês já têm quase 4 anos aí de história, quando esse episódio for ao ar já vai ter acontecido provavelmente o aniversário de 4 anos da Sonora.
Mas para essa evolução e para vocês estarem no patamar que vocês estão hoje, porque eu vejo como a empresa de vocês como uma referência hoje aqui na região, com certeza, e tanto falando em números de clientes, de pacientes atendidos, quanto em qualidade, quanto em percepção de valor, então tem N coisas que vocês conseguem agregar ao universo da marca, mas isso só se dá por essa consciência de que vocês têm, de que vocês precisam estar sempre buscando excelência, buscando o melhor. Isso é um ponto muito forte, é algo da característica nata de vocês, né? Da tua gestão, que tu imprime isso dentro da tua equipe. Só que nada disso aconteceria, e talvez vocês estivessem num lugar bem lá atrás, se não acontecesse essa evolução. Olha só o que tu está me dizendo, tu investe no autoconhecimento da tua equipe. Vamos olhar um pouquinho para o lado no mercado. Quem são hoje as pessoas que investem no autoconhecimento da sua equipe? São pouquíssimas, são raríssimas. Infelizmente ainda são. Não, a gente sabe que isso precisa evoluir muito quando a gente fala em experiência do paciente, quando a gente fala em desenvolvimento de uma gestão de um negócio de sucesso, mas isso ainda é muito raro. E isso, por isso que eu preciso te parabenizar, assim, porque é uma gestão realmente de excelência. Tu tá sempre realmente buscando, e não é querer puxar o saco de ninguém aqui, é porque de fato é, e por isso que eu te trouxe hoje aqui. Porque eu sei que tu tem muito a agregar e muito a mostrar para as pessoas, para elas entenderem o que um negócio de sucesso, ele não é feito só de coisas simples, de zero esforço. Ele é feito de muito suor, de muita dedicação, mas acima de tudo de muito estudo e de muita evolução, né? Então, quero te parabenizar e quero deixar aqui, de fato, assim, essa reflexão, porque ainda não acontece no mercado. Ou tu enxerga diferente. Como que é a tua percepção sobre isso? Obrigada pelos elogios, né? Em primeiro lugar, fico muito honrada, né, de saber que tu pensa tudo isso de nós, né, da Sonora e de mim. Com certeza. Mas, assim, a gente ser referência hoje, com certeza foi um grande desafio, mas desde o dia 1 da Sonora, desde o dia 8 de abril de 2021, eu sempre falei, a Sonora está em Santa Cruz do Sul, a Sonora existe para ser excelência, para trazer excelência para Santa Cruz. A gente não está aqui para vender aparelhos auditivos, a gente está aqui para ter o melhor atendimento, a gente está aqui para proporcionar a melhor experiência para essa pessoa, independente de quem for que entrar lá dentro. Para que ela tenha o maior acolhimento possível, para que ela saia muito melhor do que ela entrou na Sonora. E isso já tá desde o dia 1, né, que tu falou. Desde o dia 1. Isso é uma coisa que eu sempre trabalhei muito forte nisso, assim. Porque a gente ser só mais um no mercado, né, a gente com certeza desenvolve, cresce, mas não vai te levar, né, a excelência. A excelência. Tu vai ter resultados. Vai ter resultados. Será que tu vai crescer a longo prazo? Com certeza. E manter isso, né? Manter, a gente atender com excelência todas as pessoas que entram lá dentro. E com um time que tá cada vez maior, né? Então, isso com certeza é bem desafiador. Exatamente. E seja no atendimento das 8 da manhã, seja no atendimento das 18 horas da tarde, Exatamente. Né? Tem que ter o mesmo sorriso no rosto, tem que ter o mesmo cafezinho quentinho, tem que ser o mesmo jeito acolhedor. Isso é muito desafiador? Sim. Porque são pessoas que estão entregando essa experiência. Exato. Não são máquinas. Exatamente. Assim, um exemplo, esses dias as gurias, a Camila e a Marli, foram atender um paciente às 10h30 da noite. Nossa. Porque ele precisava viajar no outro dia, ele estava com uma urgência, né? Ele precisava viajar e precisava viajar ouvindo bem. E ele estava com uma questão no aparelho auditivo dele, e as gurias foram lá e atenderam ele. Elas não me perguntaram, elas não me fui saber dias depois, sabe? Então, assim, a cultura tá muito forte. Porque o engajamento. E o engajamento. Porque, né, o que elas me trouxeram depois? Elas falaram, Mirella, não adianta eu falar pro nosso paciente que a gente atende, que a gente tem empatia por ele, que a gente é super acolhedor, se no momento que ele mais precisa, ele me chamar e eu não vou lá atender. Que incrível isso. Então, claro que isso sempre vai ser uma exceção, né? A Camila tem filho, certeza. Né? A Marli, né? Existe vida, tem né? Tem a vida dela também, com certeza. Mas, assim, elas têm muito forte esse olhar. Assim, mas não custa, né? Ajudar em um momento de necessidade. Exatamente. Não, e é isso que imprime essa cultura forte. Exato. Traduz, de fato, né? É uma coisa... Olha que coisa linda isso que tu falou, né? Eu nem sabia, eu nem fiquei sabendo depois eu fiquei sabendo e o quanto mostra essa equipe engajada e uma equipe, de fato, que tá pensando no bem
da empresa, né? E eu já pude perceber isso com meus próprios olhos, o quão lindo é de tu estar numa reunião com as colaboradoras, a tua equipe, e de tu ver as pessoas discutindo e com vigor no sentido de discussão boa, aquela discussão que vai agregar, no sentido de, não, porque tal coisa, e defender suas ideias, e falar, e querer sempre melhor, e excelência. Isso é incrível. E isso poucas pessoas conseguem, porque é um nível de alta performance mesmo da equipe, mas acima de tudo de engajamento, porque elas se sentem ouvidas, elas se sentem valorizadas, elas se sentem num ambiente onde elas têm segurança psicológica para poderem atuar nessa maneira. E aí ter uma produtividade e, consequentemente, ter resultado, porque isso vai gerar resultado financeiro, sim. Vocês têm muito resultado financeiro, e isso que é o legal de ver, porque, poxa, não é um negócio, não é um voluntariado, não é um negócio de caridade. É um negócio. E negócio precisa gerar lucro. A gente precisa falar sobre isso, né? Porque é um assunto muito velado ainda na área da saúde, né, Mirella? Tu sabe, tu tem vários colegas, convive com muita gente. As pessoas acham, mas na área da saúde, mas eu não posso cobrar. Mas isso, mas então de ter essa questão com relação ao dinheiro, de ter esse entendimento que o dinheiro é sim importante, porque sem o dinheiro não paga os boletos, não, a roda não anda, ela não gira, né? Então, o quanto isso tudo é um negócio muito bem construído, que vai levando a esse sucesso que tu tem, né? Com relação à experiência do paciente, já que a gente falou de cultura forte, de acolhimento, de tudo isso, isso tudo tem a ver com a experiência do paciente, porque afinal de contas, o cliente de vocês, ele fica muito satisfeito, ele fica muito feliz com aquilo, com aquela transformação que vocês geram na vida deles, e ele, consequentemente, ele vai indicar, ele vai sair feliz, ele vai fidelizar. Esse é o grande propósito da experiência do paciente, certo? E como que tu enxerga a experiência do paciente como diferencial hoje do teu negócio? Como que tu percebe, assim, que a jornada do teu cliente influenciou no crescimento da tua clínica? Bom, a experiência do paciente sempre, então, foi uma coisa que eu me preocupei muito, né? Como eu já falei, né? Então, sempre foi um olhar muito cirúrgico, assim, né? Sempre a experiência do paciente sempre fez parte muito do nosso atendimento, mas recentemente a gente fez, inclusive contigo, a gente desenhou, né, a jornada do paciente. Então isso foi, assim, um divisor de águas, assim, quase na nossa empresa, porque a gente conseguiu olhar para cada ponto, como o paciente se sente, como ele está sendo atendido, o que eu posso fazer. Às vezes é um detalhe, sabe, que a gente pode estar melhorando e evoluindo, que ele vai sair muito mais satisfeito. Né? E muitas vezes é no detalhe, né? É o detalhe, sempre é o detalhe, né? A gente tem essa visão do macro, mas quando a gente coloca uma lupa ali e observa cada detalhe da experiência dele ali dentro, a gente consegue enxergar, né? Como se colocar no lugar dele, né? Sempre se colocar no lugar do paciente e ver o que a gente pode estar melhorando e desenvolvendo mais para melhorar. Com certeza isso foi bem super importante, né, para nossa empresa. Que legal, a gente saber disso também nos motiva, continua nos motivando aí cada vez mais nesse propósito. E também entende que, na verdade, não é nenhum, como é que a gente vai dizer assim, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que super, porque o que acontece? A experiência do paciente, ela é um tema que tem muitas dúvidas, e as pessoas acham que ela está relacionada exclusivamente ao atendimento da secretária, ao atendimento da parte de recepcionistas ali da clínica ou consultório. E ela vai muito além disso, né? Então, vocês conseguiram perceber, nesse momento que vocês fizeram o mapeamento, o quanto ela tem envolvimento em todos os pontos de contato do negócio, né? Vocês conseguiram tangibilizar isso, traduzir. Mas, acima de tudo, entender que a experiência do paciente, ela está nessa experiência do colaborador. Se não tivesse uma liderança forte, um engajamento forte, né, da tua parte como líder, não ia ter essa entrega da experiência do paciente. Em primeiro lugar, que a gente não ia nem ter feito esse mapeamento da jornada. Não ia acontecer isso, porque a equipe não ia estar motivada, ela não ia querer, não ia achar interessante vir num sábado de manhã numa empresa fazer algo para quê? Não, mas elas estão muito engajadas, elas querem isso, e elas querem além, e elas acabam pensando, e aí esse ciclo todo vai acontecendo. E isso também é experiência do paciente, porque são elas que entregam a experiência aos pacientes, a experiência das colaboradoras, da equipe, né? Então, isso tudo está interligado, e como é lindo de ver essa evolução, porque
Uma coisa faz parte da outra, e muitas vezes a gente acha, mas é só o todo, é muita coisa, então eu vou ter que fazer um investimento de altos dígitos. Às vezes é um tapetinho que tá faltando para deixar o teu cliente, o teu paciente num ambiente mais acolhedor. Às vezes é um detalhe, um simples detalhe que pode fazer a diferença, e ele muitas vezes ele não vai perceber, ele não vai saber quantificar, mas ele vai chegar no ambiente, ou ele vai gostar muito, ou ele não vai gostar, mas o inconsciente dele vai alertar ou vai fazer com que ele goste daquilo, né? Então, o quanto é importante olhar para isso de fato, né? Então, isso é bem, bem importante. E agora eu quero falar contigo sobre marketing, posicionamento. Como que foi, assim, o processo de posicionamento da marca da Sonora? Como que tu enxergou isso? Tu sempre valorizou o marketing? Tu sempre, de fato, percebeu a importância? Ou teve momentos que tu achou que não era necessário, mas depois tu viu? Como foi? Eu sempre soube que, né, o marketing é essencial. Acho que sem marketing a gente praticamente não tem um negócio, né? Não tem uma empresa, porque se a gente, né, a gente precisa aparecer para o público, a gente precisa enfim, hoje em dia nas redes sociais, né, mas seja onde for, o marketing é essencial para qualquer negócio, né. Mas esse olhar a gente sempre teve, e a gente sempre teve muito forte o desejo de mostrar quem a gente é mesmo, da nossa essência, né, de a Sonora é casa cheia, a gente gosta muito de acolher, de receber, de atender bem esses pacientes. Mas eu não sabia que através, agora, das redes sociais, a gente conseguia transmitir isso. Eu não imaginava. O que tu imaginava? Eu achava que a gente não ia conseguir transmitir quem a gente realmente é. Mas eu sabia que era muito importante. E aí vocês, né, da 981, conseguiram nos trazer muito forte isso. Nos mostrar que realmente a gente consegue transparecer quem a gente realmente é. Hoje... Nossa, não tem uma semana que eu não recebi um elogio das nossas redes sociais. Sempre tem algum amigo falando, nossa, que legal que vocês fizeram, que vocês não fizeram. Sabe, hoje eu consigo ver a essência da Sonora ali dentro, sabe? E coisa que antes a gente remava muito, tentava, mas não é a nossa área, né? A gente, por mais que a gente... Não entende muito, né? Isso. A gente tem que também estudar e entender sobre vários assuntos, mas a gente tem que saber a nossa limitação também, né? Bom, até aqui eu consigo, até ali eu preciso de alguém. A gente tem que saber delegar também, né? Com certeza, isso é muito legal. Ter essa humildade de saber que não, aqui eu vou precisar de ajuda. Exato. Talvez eu não dê conta aqui, tá tudo certo, né? Eu vou precisar olhar pra isso. Em alguns momentos eu não vou dar conta de tudo. E tá tudo certo, né? Exatamente. E eu vejo esse, que nem tu falaste antes, Mirella, eu acho que esse é o maior desafio, assim, quando a gente faz um marketing. Quando a gente produz conteúdo pras redes sociais, falando especialmente desse ponto, né? Hoje em dia, o que mais a gente vê por aí são aqueles profissionais, aquelas clínicas, enfim, que tu enxerga de um jeito ali nas redes, e quando tu vai conhecer em loco o espaço físico, o lugar, a pessoa, tu toma uma surpresa. Muitas vezes positiva, muitas vezes negativa, porque tu imaginava uma imagem daquela pessoa e quando tu chega na frente dela, tu vê que não é aquilo. Mas esse eu sinto como o nosso maior desafio, mas o nosso maior diferencial aqui dentro da 981 também, porque é perceber, mas isso a gente só consegue através do conhecer as pessoas, do entender de fato quem o profissional é, e não simplesmente montar um planejamento com base numa fábrica de posts, né? Não é uma fábrica de posts, é um olhar de fato para cada negócio, com as suas peculiaridades. Aquilo que eu vou falar para a Sonora, eu não vou falar para o Y, cliente XY, é muito único, é uma construção muito única. Mas esse é o maior desafio. Por quê? Porque aquilo que tu vai apresentar ali tem que ser de fato com que aquilo que as pessoas enxergam lá na vida real mesmo, lá no offline, né? Por isso que a gente resolveu trabalhar, inclusive, com essa parte de experiência do paciente. Era a nossa grande inquietude, sabe? Tá, mas o que adianta fazer um Instagram lindo, maravilhoso, com conteúdos bem bacanas, se a pessoa chega lá no ambiente e ela não tem um atendimento legal da secretária, não é recebida num atendimento acolhedor. Então, assim, o que mais que a gente tem que olhar? Daí que a gente descobriu a experiência do paciente, né? Então, o quanto isso é importante manter essa coerência entre
aquilo que sai, que é publicado, e aquilo de quem somos, né? Como que tu enxerga isso? Sim, exatamente. Se a pessoa chegar lá e eu não conseguir entregar tudo que eu transmito lá nas redes sociais, vai existir essa incoerência. Eu não vou... A pessoa vai chegar lá, opa, não é bem assim. Então, isso aqui era diferente lá que eu vi. Exatamente. Então, a gente tem que estar com um time muito forte, muito bem treinado. E uma coisa que eu falo muito para as gurias é a gente entender o todo. O que a minha parte representa no todo. Boa. O que a Isa, que tá trabalhando, né, com a gente lá na frente, o que a parte dela vai impactar no trabalho das fonos? Então, que elas tenham também essa visão do todo, né? Então... Isso é algo que eu trago muito aqui pra nossa equipe também. Porque não adianta, eu faço essa parte aqui, eu faço essa arte aqui, então eu só vou olhar pra essa arte e não vou entender o todo. Não. Esse olhar macro do teu negócio, ter uma visão holística do negócio que tu tá inserido, né? Seja colaborador, seja gestor, enfim, porque tem muito gestor que também não tem essa visão, é essencial. Porque faz toda a diferença lá na ponta. Ela só vai entender e daqui a pouco compreender uma situação que aconteceu com algum colega se ela entender que o processo funciona daquela forma, o olhar do todo, né? Então, o quanto isso é importante manter toda essa coerência, né? Quando a gente, ainda falando em marketing, quando a gente olha para estratégias que vocês vêm fazendo e vêm aplicando ao longo desses 4 anos, assim, o que tu mais te marcou, assim? Quais foram as principais estratégias de marketing que foram fundamentais para o crescimento da Sonora hoje? O que tu considera? Eu acho que ter essa visão de quem a gente, qual é o público que a gente vai atingir, né? Em quem a gente quer chegar, em quem a gente vai impactar para nossos pacientes chegarem até a Sonora. Acho que essa visão foi algo que foi algo assertivo. E Mirella, hoje eu vejo vocês, né, anteriormente eu já falei, como uma referência e tudo mais dentro da nossa região, e eu vejo vocês avançando nas casinhas da prática das estratégias de marketing, né? Vocês estão avançando níveis. Então, antes vocês jogavam um tipo de jogo, hoje vocês já jogam um jogo num nível bem mais avançado, né? E isso é muito legal porque mostra também a evolução e o desejo de se desenvolver e de cada vez ter mais resultados, né? E de saber, vocês têm nitidamente que não é só o postzinho no Instagram, não menosprezando isso, mas que vai trazer resultado, que é muito além disso, né? Como que tu enxerga esse olhar além do marketing, assim? Que não é só o post do marketing, o post do Instagram, é muito além disso. Certamente, é muito além disso. A pessoa tem que chegar lá e ela tem que enxergar o que ela viu lá, né? Quais foram as informações, o que ela recebeu lá, ela tem que chegar lá na Sonora e tem que ter essa mesma experiência, ou melhor, né? A gente sempre tenta que seja ainda melhor, porque, né, no offline, como tu fala, é que a gente consegue mostrar mais ainda a nossa essência, né? Então, e ter esse olhar, assim, de estar sempre surpreendendo o paciente, né? Isso eu falo muito para as gurias também. E surpreender muitas vezes não é nada mirabolante, muitas vezes é tu ter, assim, um olhar empático para aquela pessoa. Ela gosta de, sei lá, de bala de coco. Sabe? No final do atendimento, olha só, eu lembrei que tu gosta muito. Tá aqui esse mimo pra ti. Sabe? Ter esse olhar do que ela gosta, de como ela gosta de ser atendida, né? E a gente atende perfis muito diferentes lá na Sonora. Então, a gente tem que ter esse olhar para cada perfil, né? Não é atender como... Não é uma fábrica, né? Boa, chegou num ponto bem importante. Porque a gente enxerga muito isso, assim... não, então beleza, vou experiência do paciente. Primeiro que acho que é só o cafezinho, servir o cafezinho numa louça bonita, né? A gente brinca da louça Tana Bulhões ali. Agora ficou moda, né? Mas é muito além disso, né? Mas de fato, o que pra Ingrid é importante, o que importa pra mim, é diferente do que importa pra Mirella. É diferente do que importa pro João, pra Maria. Então, o quanto é importante olhar para cada ser humano ali que tá ali na tua frente, seja colaborador ou paciente, de forma única, né? E às vezes o que a gente tem na nossa mente achando que, mas o fulano vai valorizar tal coisa, vai achar tal coisa, nem é. Se a gente não pergunta para ele, a gente também não vai saber, né? Mas como que tu sabe que o fulano gosta da bala de coco? Porque tu te interessou.
porque tu verdadeiramente estava naquele atendimento ali, tu perguntou pra ele e aí tu, de algum jeito, tu registrou isso, seja num prontuário, em algum lugar, pra da próxima vez tu ver. Então, isso tudo também é pensado intencionalmente. Não é assim, ai, que bonitinho, vamos lá, vamos fazer. Não, né? Tem um processo por trás disso. Certo? Certo, exatamente. A gente ter esse olhar de entender que cada ser humano que tá ali na frente é único. Que tá na nossa frente é único. Exatamente. E ter muito forte essa escuta com eles. Escuta qual é a queixa deles, por que ele nos procurou? Né? Seja no momento em que no primeiro atendimento dele, ou depois que ele tá fazendo a enésima revisão, né? Lá, que ele já tá há anos usando o aparelho auditivo, enfim. Ter essa escuta. O que trouxe ele aqui? O que a gente vai... Qual é o ponto que a gente precisa resolver para ele? Qual é a queixa dele, né? Qual é o problema dele? E não o que a gente acha, o que a gente imagina, né? Supõe. Então, supõe, exato. E sim, o que ele tá nos trazendo, né? Ter essa escuta, ter esse olhar. Algumas vezes, né? Se ele tem alguma queixa recorrente. Para tudo e a gente vai resolver esse problema. Porque quando ele está nos trazendo a queixa, ele está nos dando a oportunidade de melhorar. Perfeito. Exatamente, é sobre isso. E o escutar de fato a queixa é escutar de fato, é escutar verdadeiramente, é o estar presente de fato naquele momento, né? O que também anda bem comum de acontecer por aí é a gente entrar num atendimento e não ser bem atendido no sentido de a pessoa tá ali, mas ela não tá. Ela tá ali, mas daqui a pouco ela tá querendo falar muito mais dela do que do outro, do que te escutar de fato, né, quando tu tá num atendimento. Pô, quantas vezes isso que eu trabalho com esse tema, muitas pessoas me conhecem por isso, assim, mas eu vou em lugares e as pessoas não estão nem aí, o profissional tá ali no seu computador, não tá se lixando para isso, para escutar de fato, porque às vezes num simples olhar, as pessoas às vezes só querem ser ouvidas. Existem pesquisas que comprovam isso, né? Tem uma pesquisa que eu trago sempre nas minhas palestras que fala o que tu num atendimento da área da saúde, o que para ti é o mais importante, e o percentual maior das pessoas que elas responderam é me escutar. Pô, sabe? As pessoas achando que é resolver o meu problema, me curar. Não, as pessoas querem ser ouvidas. E esse, com certeza, é um grande diferencial, que vocês verdadeiramente aplicam isso na cultura, né? Mirella, temos uma parte bem importante agora, que se chama o 981 Pergunta. 981 Pergunta é um quadro que a gente tem aqui no nosso podcast. E a gente instiga os nossos convidados, então, a responderem 9 perguntas em 8 segundos, tá? Eu vou contando aqui nos meus dedinhos, em uma palavra. Tu vai ter que responder uma palavra nos 8 segundos, então, as 9 perguntas. Podemos começar? Vamos. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui e vou contando, tá? Pergunta número 1. Mirella em uma palavra. Coração. Tá bom, hein? Tá pronta. Pergunta número 2. Ser mãe para Mirella é? Um sonho. Olha. Pergunta número 3. Fonoaudiologia é? Empatia. Nossa. Pergunta número 4. Empreender na área da saúde é? Desafiador. Essa aí eu já imaginava que seria. Agora, pergunta 5. Uma dica de livro. Se a Disney administrasse seu hospital. Não é uma palavra, né? Mas eu vou aceitar. Ok. Um livro de mas é uma dica boa de livro. Minha cara, é uma dica muito boa e eu, olha, gosto muito também. Pergunta número 6. Uma música. Budapeste. Inclusive, gente, temos um vídeo lá na página da Sonora que fala sobre as músicas preferidas da galera da equipe. E ela tá essa música lá. Parece. Pergunta número 7. Uma viagem que tu já tenha feito ou que tu quer fazer ainda? Toledo. Pergunta número 8. Família pra você significa? Tudo. Forte. E pergunta 9, mas não menos importante. Na minha vida não pode faltar? Amor. Olha, uma pessoa muito sentimento mesmo. Muito. Dá pra ver nitidamente o quanto tu traz muito isso, desse teu jeito de ser, e tu imprime esse teu jeito
lá no teu negócio. E isso é muito legal de ver, isso é muito bacana. Que uma empresa sempre vai ser feita por uma pessoa, né? E por trás dessa pessoa tem, né, algo. Exatamente. E aí, quando a gente consegue transparecer, eu acho que esse é o ponto-chave, né, do sucesso. Perfeito. De um negócio. Exatamente. Seja da Sonora ou qualquer outro. Conseguir transmitir a tua essência, né, naquilo. O teu jeito de ser lá. Claro que dessa forma positiva, né? Uhum. E Mirella, se tu fosse hoje, pudesse voltar no tempo e falar com a Mirella lá da faculdade, com a Mirella lá dos 11 anos, daqui a pouco que tava lá com o pai, né, ajudando o pai, enfim, dar um conselho pra ti mesma no início de toda a tua trajetória. Como que seria esse conselho? Que conselho que tu te daria? Eu acho que eu acreditaria mais em mim. Importante, né? A gente sempre tem isso. Sim, com certeza. Trabalharia mais o meu autoconhecimento com mais antecedência, né? Antes. E teria construído tudo que eu venho construindo muito antes. Né? Acho que hoje já estaria... E teria resultados diferentes, com certeza. Né? Exato. Mas a gente não pode voltar, né? Não, exatamente. O tempo é a única coisa que não volta, né? Então a gente tem que aproveitar muito bem o nosso tempo. E falando de visão de futuro, assim, pra ti, onde é que tu imagina que a tua carreira, a tua clínica, o teu negócio esteja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que tu pensa, assim, a longo prazo? A gente tem planos de expansão, né, da Sonora. A gente pensa em ter filiais, né, pelo Rio Grande do Sul. E eu imagino a Sonora muito grande, muito se desenvolvendo cada vez mais, mas sempre mantendo a nossa essência, nosso ponto, né, de crescimento, limite sempre vai ser enquanto a gente conseguir manter a nossa essência, quem a gente realmente é, né? Então, esse vai ser sempre o nosso ponto-chave para a nossa expansão. Para o crescimento do negócio. Exato. E uma das coisas... Que legal. Que é uma das coisas que eu acho que é muito desafiador num negócio é a gestão de pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo que é muito desafiador, é uma coisa que eu gosto muito. Que eu tenho um olhar, assim, que eu me preocupo muito com os meus colaboradores. Eu faço questão de ter pessoas felizes trabalhando comigo. Sabe? Que elas pensem assim, nossa, eu tô indo pro meu lugar de trabalho, onde eu gosto de estar, porque a gente passa o dia inteiro no trabalho, né? Tem que ser um ambiente legal, né? Prazeroso. Exato, um ambiente legal, prazeroso, que elas gostem de estar lá. E eu sempre digo que um dia a gente vai ser estudado ainda. Porque a gente consegue... É um case de sucesso. Mas com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Que são algo que eu tenho um olhar, assim, né? E me preocupo bastante. E faço questão de implementar. E mesmo assim a gente colhe resultados brilhantes. A gente consegue extrair o melhor de cada uma. Esse é o ponto, né? A gente extrai o melhor daquelas pessoas que estão junto com a gente. Exato. E uma pessoa feliz vai ser mais feliz para atender um paciente. Vai. Essa pessoa certamente vai sair de lá melhor do que ela entrou. Vai ser mais feliz na família dela, na vida dela. Exato. Somos únicos. Outra coisa que eu sempre falo também. A gente é uma pessoa. Né? A Mirella não é diferente em casa. Não dá pra se cortar e agora vai a versão Mirella mãe, vai funcionar. Não, é a Mirella que é mãe, que é empreendedora, que, né, é casada, enfim, não. É um ser único. Nós somos um ser único, né? Que em muitos dias nós não vamos estar tão bem. Sim. Outros dias a gente vai estar bem melhor. A gente tem que aprender a lidar com isso. Exato. Nós mulheres somos cíclicas, né? Então a gente tem... A nossa natureza, ela é cíclica, então a gente tem que entender isso. E aí, num ambiente que é só de mulheres, tu tem que levar isso, conduzir isso de uma forma que seja agradável, que seja num ambiente acolhedor, mas no dia a dia é bem desafiador, a gente sabe disso, que tem N questões que a gente tem que saber lidar, mas isso é muito legal, assim, ver esse teu brilho no olho falando dessa tua essência, desse teu jeito de ser, e saber que tu tá conseguindo, tudo isso que tu tá me falando aqui, que eu já vejo no dia a dia. A gente tem o prazer hoje de trabalhar com vocês juntos, mas não é só papo furado, não é papinho só pra ficar fazendo bonito aqui na frente no podcast, não. De fato é o que acontece. E isso que é o mais legal. Eu sei que todo dia vocês vão querer o melhor, que vocês vão dar sempre o melhor, que vocês vão realmente... A cada oportunidade que a gente tem de ir lá, de estar com vocês, de fazer uma reunião, vocês de fato estão querendo o melhor.
E isso é lindo de ver. Mas isso é um desenvolver, é um eterno desenvolver, né? E não acontece do dia para a noite. Com certeza tudo isso só aconteceu perante essa humildade de perceber, não, eu preciso ser uma pessoa melhor, e a cada dia a gente vai evoluindo nessa escadinha aí do desenvolvimento pessoal, né? Tanto tu quanto a tua equipe. Se tu tivesse que resumir, assim, o segredo do sucesso para o profissional de saúde que quer empreender, em uma palavra, que palavra seria? Humildade. Por quê? Eu acho que a humildade é uma característica que te leva muito longe. Tu saber que tu não sabe tudo, né? Tu saber que tu tá em constante evolução, que tu tem que aprender. E a gente tem muito a aprender, não só em cursos, consultorias, mas com o paciente que tá na nossa frente. Que tu tem a oportunidade todo dia. Todos os dias. Nossa, isso é incrível. Isso é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, sabe? Hoje eu não atendo mais, mas quando eu atendia, isso é uma das coisas que eu mais gostava. A gente aprende muito com eles. É verdade. Imagina, principalmente que o nosso público, 60% é idoso. Então, nossa, eles têm muito a nos ensinar. Todo ser humano que sentar na nossa frente tem muito a nos ensinar. Exatamente. Mas a gente só vai aprender se a gente estiver aberto, ou seja, se a gente tiver humildade. Sem dúvida. Né? Então, que lindo, Mirella. Eu acho que é tudo muito, muito legal, assim. E, de fato, é algo que é muito bonito na teoria, mas é muito bonito na prática também, de ver isso acontecer e de ver esse negócio brilhar. Eu sinto muito orgulho de toda a tua trajetória, eu me sinto muito honrada de fazer parte, mas, acima de tudo, eu me sinto muito feliz por compartilhar aí todos os dias um pouquinho com vocês, né? Seja através de uma entrega aqui, de um acompanhar, de alguma ação, de alguma consultoria, algum apoio que a gente tá junto aí nessa caminhada da Sonora. Nós somos muito felizes e muito gratos por isso. E é lindo de ver negócios como o de vocês crescerem e terem sucesso, porque a gente vê de fato que dá resultado, basta a gente querer, né? E eu quero te agradecer a estar comigo hoje aqui, nesse momento que eu sei que para ti é desafiador, eu sei que para ti é difícil estar aqui, né? A gente teve toda uma conversa para conseguir trazer a Mirella, mas te ter aqui, te receber, te escutar acima de tudo e ver o quão isso é dentro de ti, isso realmente a tua essência é muito lindo. Então, de verdade, assim, só continua esse teu caminho. Tu tem muita coisa linda por vir aí ainda. Isso tudo que tu falou vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Basta só tu continuar firme nesse teu propósito, que não tem limites aí. O céu é o limite para vocês. Obrigada pela tua participação hoje aqui, viu? Quem tem que agradecer sou eu por estar aqui. É uma honra trabalhar contigo e com toda a tua equipe. E tu é uma pessoa, Ingrid, que tu tem essa escuta. Sabe? Com qualquer pessoa que esteja contigo, perto de ti. Eu vejo não só comigo, com todas as minhas colaboradoras, com os teus colaboradores. Eu vejo que isso é um grande diferencial teu, assim. E obrigado por poder participar hoje. Ai, que lindo, já me emociona. É uma coisa que eu amo fazer mesmo, e quando a gente faz aquilo que de fato está dentro da gente, né, que é a nossa essência, que é o nosso propósito, as coisas fluem de uma maneira muito natural, né, e é muito legal ver isso. De fato, então, quero te agradecer, muito obrigada, e eu espero te ver aqui em outros momentos nesse podcast ainda, e para trazer, para documentar isso para quem está nos assistindo, todo o sucesso dessa história que é realizada e é contada, mas é, acima de tudo, praticada com muito esforço, muita dedicação e muita humildade, sempre, né? Obrigada, então, pela tua participação, obrigada por estar comigo aqui hoje. Para ti, que esteve com a gente aqui até o final desse episódio, tu viu que tem sim como a gente crescer muito o nosso negócio, a gente tem como evoluir, a gente tem sempre o algo a mais, ele sempre pode vir, basta a gente querer. Quero te agradecer por toda a tua presença, a tua escuta que tu teve aqui com a gente hoje. Com certeza tu aprendeu muito com as lições, os ensinamentos que a Mirella trouxe para nós. E eu quero te lembrar para ir lá, se inscrever no nosso canal do YouTube, deixa lá a tua curtida no vídeo, eu te garanto, tu vai aprender muito aí com os nossos conteúdos, e para que a gente consiga cada vez mais mostrar os nossos conteúdos aí
para outras pessoas. E lembra, os nossos episódios do 981cast, eles são quinzenais, saem nas quintas ao meio-dia, e nas nossas redes sociais você também encontra os melhores cortes de todos os episódios que a gente vai soltando tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente, e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!